Estamos começando mais um programa Nossa República. Você sabe, toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, na TV Pantanal, tem um programa inédito. E você pode acessar o Nossa República pelo canal do YouTube, pelo site nossarepublica.com.br e pelas nossas redes sociais. Na edição de hoje, vamos ter um papo de homem para homem. Aqui nos nossos estúdios está o delegado da Polícia Civil, Mário Demerval, que já está na PJC há 24 anos e tem uma larga experiência com uma atuação destacada em Alta Floresta, em municípios da região de fronteira, atuou na Corregedoria de Polícia Civil, na Gerência de Combate ao Crime Organizado e foi delegado-geral da PJC. Delegado Mário Demerval, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Obrigado, Mauro. É um grande prazer estar aqui e poder auxiliar a sociedade com informações que tragam mais progresso, mais paz para esse Estado. Doutor Demerval, primeiro eu queria cumprimentá-lo, porque é uma iniciativa fantástica, né? Acho que é uma das pernas dessa grave problemática que o Brasil e o mundo inteiro, mas o Brasil e o Centro-Oeste, sobremaneira, Mato Grosso especialmente, que tem um alto índice de feminicídio, de agressões, de violência contra a mulher, e precisa dar uma resposta. E é bacana ver a Polícia Civil, Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso na vanguarda de projetos e de iniciativas das mais variadas, né, para a proteção da mulher e, por que não dizer, da proteção e instrução do homem também. E eu queria que o senhor começasse nos explicando, antes da gente falar um pouquinho da sua trajetória e tudo, o que é esse papo com homem, de homem para homem? É um projeto de alguns projetos tocados pela Polícia Comunitária, que é um setor de ação preventiva da Polícia Civil, né? Um setor que trabalha grupos de reflexão e palestras em escolas, principalmente no quesito prevenção a drogas, né? E o Papo de Homem para Homem, ele é um desses projetos. Inicialmente começou com um simples grupo de reflexão, isso em 2014 ainda, com um delegado chamado Cláudio Alvarez, num posto de gasolina, quando se reuniram caminhoneiros, e ali se iniciou o primeiro laboratório, né, de prática do Papo de Homem para Homem, que sequer tinha esse nome. Em 2019, nós ressurgimos com esse projeto, ele foi reativado, e já com o Papo de Homem para Homem, efetivamente foi batizado com esse nome, né? Só para 2019 foi o período que o senhor assumiu o comando da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, né? Direção geral. Foi quando eu assumi como delegado-geral, e em 2021 nós celebramos um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, e a partir desse momento, então, o Papo de Homem para Homem passou a ser aplicado de uma forma oficial, né? Envolvendo o Poder Judiciário nessa história. O Papo de Homem para Homem, ele consiste em reuniões mensais, onde cerca de 30 a 40 homens com determinação judicial se reúnem conosco, da Polícia Comunitária, com médicos, com juízes, com promotores, com policiais civis, homens ou mulheres que vão instruí-los, exemplo, advogados, defensores, promotoras de justiça. E o resultado que tem se buscado com esse grupo reflexivo é justamente se evitar a reincidência, porque os homens que acabam caindo em nossas mãos, digamos assim, eles acabam frequentando esse papo de maneira requisitada pelo judiciário, obrigatória, né, como meio etapa coercitiva inicialmente. Coercitiva, eles são obrigados a estarem presentes conosco como um pré-requisito para que a medida protetiva não tenha sido violada, né? Ou seja, se ele não estiver lá, a prisão dele pode ser decretada a qualquer momento, e ali se ministram palestras e conversas muito, muito próximas com eles, de maneira muito clara, de maneira muito verdadeira, sem apontarmos o dedo para nenhum deles, né? Na realidade, o primeiro dia, são 3 dias, 15 horas seguidas durante 3 dias, e o primeiro dia é um dia de extremo inconformismo por parte desses homens, né? No segundo dia já é um dia mais
onde todos estão calados, é um dia de mais reflexão, porque diante de tudo que se passou no primeiro dia, eles já começam a entender no segundo dia que realmente eles cometeram um erro, né? Por mais indignados que estivessem, por mais inconformados que estivessem de estar ali, muitos faltando aos seus empregos, tendo que explicar para o patrão que estava nesse grupo, né? Para muitos é muito constrangedor. E no último dia, todos, é unânime, todos têm o mesmo pensamento, muito satisfeitos, muito agradecidos, e todos fazendo o mesmo questionamento do porquê a instituição, a Polícia Civil, não pratica esse papo fora desse universo, abrangendo homens que sequer cometeram qualquer tipo de... E ele perguntar isso exatamente. Tem essa possibilidade? Olha, é muito complicado porque a nossa estrutura é pequena, né? E o caráter da Polícia Civil é um caráter investigativo, o nosso efetivo é sempre apertado, né? Mas a gente tem procurado em canteiros de obras de grandes construtoras, agora nós estamos ampliando para o interior do estado, vinculados a medidas protetivas, e também estaremos em presídios agora, né? No presídio de Agamenon estamos em plena tratativa com o sistema prisional, para que a gente possa atender, orientar e mudar a mente desses homens, para que eles realmente valorizem seus lares, suas esposas, e caso já tenham tido problema, que não voltem a delinquir cometendo os erros do passado, plenamente conscientes do que está disposto em lei, nas leis que regem as condutas no país, no nosso Estado brasileiro, né? E eles, como cidadãos, né, obrigatoriamente maiores de 18 anos, têm que cumprir as leis às quais estão submetidos, né? Doutor Demerval, essa questão, a violência contra a mulher de uma maneira geral e o feminicídio trazem para o Centro-Oeste e para Mato Grosso, em particular, uma mácula muito grande, né? Nós, ao par que nós temos indicadores maravilhosos, aí somos campeões de produção de grãos e fibras, campeões de uma série de coisas, mas também somos campeões na violência contra a mulher e campeões nos casos de feminicídio em relação ao Brasil, né? Proporcionalmente, então, um absurdo, né? Proporcionalmente à nossa população. E a gente, mesmo conversando com quem estuda isso, é muito difícil de encontrar uma razão, uma causa. Por que os homens se comportam dessa maneira, né? Reiteradamente, tanto no que diz respeito às práticas de violência, seja psicológica, seja patrimonial, seja física, seja moral, e não raro nós temos o caso extremo do feminicídio, como agora, nos últimos 30 dias, deixamos coisa de 29 feminicídios em Mato Grosso, que é um índice absurdo, completamente absurdo. A que o senhor acredita isso? Quer dizer, um problema cultural? O que é que leva as pessoas a se impedirem nessa situação de causar um dano tão grande, às vezes irreversível como a morte? Olha, Mauro, primeiro, só destacar que nós atendemos 400 homens por ano no Papo de Homem para Homem e, graças a Deus, a gente pode dizer que o resultado é eficiente, porque a reincidência não ultrapassa 5%. E nunca houve um frequentador que cometeu feminicídio posteriormente a ter frequentado as nossas oficinas. Um dado altamente positivo. Exatamente. Os homens saem dali muito bem informados e com os pés no chão, não só para não voltarem a delinquir, como também para orientarem as mulheres das suas famílias a procurarem justiça caso sejam submetidas a algum tipo de violência. Esse seria o primeiro destaque que eu gostaria de dar. Eu acredito que a violência doméstica, os índices de violência doméstica, eles vão sempre estar subindo, infelizmente, porque à disposição das mulheres, hoje nós temos mecanismos que no passado não se tinham, né? Então, hoje, uma mulher vítima de violência doméstica, se ela for minimamente instruída de maneira tecnológica, por exemplo, ela faz o boletim de ocorrência pelo celular, solicita logo em seguida a medida protetiva eletrônica pelo celular
e logo em seguida, com o código da medida protetiva deferida, ela baixa o botão de pânico pelo celular. Então ela não precisa sair de casa. E os meios de comunicação estão o tempo todo orientando ela a seguir esses passos. Isso há 10 anos atrás não existia. Há 5 anos atrás não existia. E essa informação do uso do celular, do uso dessa tecnologia, para tomar todas as providências necessárias sem precisar se deslocar a uma delegacia de polícia, isso está acessível a todas as camadas da população ou ainda tem dificuldade, gente que tem menos informação, não conhece o sistema, não sabe como fazer? É mais uma oportunidade que se dá às mulheres para que procurem a justiça, caso elas, muitas das vezes, não tenham condições ou coragem de procurar denunciar o seu agressor. Eu acredito que muita gente não tenha essa capacidade. O botão do pânico ele funciona em 4 cidades por conta da necessidade dele ter que funcionar junto ao CIOSP, que são Rondonópolis, Cáceres, Cuiabá e Várzea Grande. São os 4 municípios. Ainda não abrange todos os municípios. Não abrange por conta da ausência do CIOSP nesses locais. Mas até 2019, nós não tínhamos um plantão 24 horas da mulher. Então, hoje nós temos um plantão com policiais, dando um exemplo aqui em Cuiabá e em diversas unidades do interior, com policiais que são treinados para receber a mulher vitimizada. No passado não se tinha, nós tínhamos uma clínica geral em que uma unidade que atendia o roubo, que atendia o flagrante, atendia aquela mulher que chegava assustada e a mulher não ia ser tratada da maneira adequada. Então os policiais das delegacias da mulher, principalmente o plantão 24 horas, são muito bem treinados para fazer o acolhimento, né? Para se ter uma noção, nós fizemos a aquisição de veículos no decorrer dos últimos anos, descaracterizados do tipo caminhonete, para proceder à retirada de pertences nas unidades, nas residências das vítimas, justamente para salvaguardar a segurança e não expor ela a uma situação de constrangimento, né? Antigamente, a gente pode até imaginar uma mulher muito humilde que não tem capacidade financeira de ir até uma delegacia, isso é possível, né? Como também uma mulher muito abastada que tem vergonha de ir até uma delegacia para denunciar o marido. São 2 extremos, né? Nesse cenário todo, os plantões 24 horas abriram as portas para essas mulheres. E a gente anda pela cidade toda e nós vemos outdoors, nós vemos propagandas no rádio e as mulheres são estimuladas a denunciar os agressores, né? Então, esse é um ponto de vista, ao meu ver, que deve... Explica esse número mais elevado. Quer dizer, o que não tem o que era subnotificado ou que não era notificado passou a ser. Exatamente. O Mato Grosso está em plena expansão e quanto mais gente, quanto mais dinheiro, quanto mais giro de recurso, de oportunidades, mais problemas virão, né? E a violência doméstica é um dos problemas, né? Agora, eu acredito que o feminicídio talvez seja o grande problema da modernidade, por conta da frustração que muitos casais têm vivido, que muitos homens e mulheres têm vivido, os problemas familiares que acabam se decorrendo disso tudo. Então, é uma coisa que realmente tem que ser monitorada, tem que ser trabalhada, e como é um crime, tal qual o homicídio, é um crime que, diferentemente do sujeito que rouba, né, numa cidade pequena, todo mundo sabe quem são os ladrões, quem são os larápios, né? O sujeito que vai cometer um homicídio é imprevisível, pode ser qualquer um, né? Da mesma forma que o sujeito... Não tem classe social, não tem formação, não tem nada. Agora, todo mundo. O sujeito que vai cometer um feminicídio, talvez já existam registros de violências, né? E no âmbito doméstico, que isso tudo pode servir como parâmetro. Mas a mulher tem que ser muito bem informada, tem que ser retirada desse universo e orientada, porque se ela persistir numa relação dessa, que começa com pequenas agressões, infelizmente lá na frente o feminicídio pode ser o último resultado, né? Então isso daí é péssimo para a sociedade e creio eu que talvez seja o maior problema no universo da violência doméstica, difícil de se solucionar. É uma situação, a gente fala dessa coisa cultural, do machismo cultural. Eu queria só ver se vocês conseguiram identificar, claro que o trabalho policial e do programa em si não é um tratamento psicológico ou um estudo sociológico para entender as razões e tal.
mas devem ter pistas do que leva o homem a fazer isso. Ele age por machismo, ele age por insegurança, ele age dessa forma por uma tentativa, quem sabe, de se autoafirmar. Enfim, tem como perceber essas razões aí nas palestras, na conversa com essas pessoas que transgrediram a legislação? Olha, primeiramente, nesses ambientes nós encontramos homens extremamente deprimidos e tristes, né? Então, inclusive é muito difícil no primeiro dia a gente levantar a bola dos caras para efetivamente abrir o coração deles e entregar toda a informação que a gente busca entregar. As causas são as mais variadas. A gente sabe que nós temos o ranking de crimes envolvendo violência doméstica. O que mais acontece é o crime de ameaça, né? Depois vem o crime de injúria, que é o xingamento, o bate-boca, né? Até mesmo o crime de violação de correspondência, que é o sujeito olhar o celular, bisbilhotar o celular da esposa, da mulher, da namorada, né? Muitos homens que... Aliás, não deve nem considerar crime isso. Eu olhei aqui, não entende como crime. Muitas atitudes que são cometidas por diversos dos homens que estão conosco, eles não compreendem no primeiro dia como crime. Mas no último dia eles já estão convictos de que eles erraram, né? Então isso daí é muito satisfatório, porque além de eles saírem com uma bagagem de vivência em relação a todos os exemplos que são dispendidos ali, muitas das vezes até pelos próprios companheiros que estão ali junto com eles assistindo e participando das palestras, porque eles trocam experiências, né? É feito um grupo reflexivo. Na minha concepção, a gente acredita que a partir do momento em que eles têm contato com magistrados, com promotores, com médicos que inclusive falam de saúde sexual masculina, né? Com advogados, eles tiram todas as dúvidas e com a conversa muito próxima, ao tete-a-tete de homens policiais civis, com experiência, com homens que cometeram delitos de violência doméstica, que estão atrelados à medida protetiva, aquilo ali faz com que se quebre uma barreira, né? E eles efetivamente permitem que esse conhecimento, que essa ideia e que essa vontade de mudar, né, adentre os seus corações. Então, muitas das vezes, a sociedade, até cansada da violência, ela prefere atacar e dar de dedo na cara de quem comete os delitos, né? E é até compreensível, mas isso não necessariamente resolve o problema, né? Então, o papo de homem para homem é uma ação que efetivamente tem um resultado positivo. O reflexo disso traz homens melhores de volta para a sociedade. Então, a gente vê com muita alegria os resultados e a gente tem procurado implementar isso pelo interior. E as causas? Vamos focar um pouquinho nessas causas aí que o programa consegue identificar. Olha, eu agi assim porque eu senti ciúme, ou porque ela não me obedece, aquelas coisas típicas do machismo estrutural. Como é que o senhor... Primeiro, casamentos deteriorados, né? Brigas reincidentes que no decorrer de anos, por conta de frustrações familiares, vão se asseverando e terminam num tipo de agressão, ou às vezes num tipo de desgaste que gera uma ameaça, que efetivamente se torna um boletim de ocorrência que vai virar uma medida protetiva e o sujeito vai cair lá conosco, né? Às vezes ele nem agiu de maneira agressiva fisicamente com a companheira, com a mulher. Mas fez uma ameaça. Mas fez uma ameaça, né? Que na cabeça dele nem é ameaça, né? E ali, quando ele sai, ele viu que ele cometeu um erro, ele viu que ele infringiu um artigo previsto no Código Penal, né? E ali, é até interessante, porque muitos revoltados falam, não, mas tem que ter a lei João da Penha também, porque eu também fui ofendido, eu também fui ameaçado. Só a mulher tem chance. Não. A mulher tem um rito processual diferente do dele no âmbito da violência doméstica, porque enquanto o homem tem a legislação comum, em que ele pode denunciar a mulher, e ela vai responder por um procedimento específico, ela
o denuncia e o rito processual que vai tocar aquele processo é a Lei Maria da Penha, que traz a medida protetiva e traz alguns trâmites processuais diferenciados. Para quê? Para justamente proteger a mulher do mal maior, que é o feminicídio, né? Até porque a mulher, quer queira ou não, quer dizer, sob certo aspecto, ela é mais fragilizada nessas relações, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que me veio em razão dessa coisa do ensinamento, de reunir com homens, dos policiais argumentarem, ensinarem aqueles que são autores de agressões e tal. A gente vê também, graças a Deus, não é um volume absurdo, mas a gente vê também casos aqui e colar de policiais envolvidos com esse tipo de agressão, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, na Polícia Federal. A gente vê com alguma frequência casos revelados dessa situação, que esses policiais, aliás, até em feminicídio, né? Recentemente a gente acompanhou um aí envolvido um policial militar. Esse tratamento que é dado aos homens em geral, que são infratores, poderia ser dado no sentido orientativo de ensinamento, de aprendizado para os policiais, para as forças policiais, porque me parece, eu estou lhe fazendo essa pergunta, que é muito difícil você estabelecer uma cultura geral, numa sociedade como a nossa, de preservação da mulher, de respeito, né, às pessoas, enfim. Sempre tem um ato de violência acontecendo. E talvez a polícia, pela proximidade que tem com a comunidade, né, tanto a polícia militar, quanto a polícia civil, quanto a promotoria pública, a defensoria, etc., tem uma proximidade maior com a comunidade. Esse projeto, o senhor acredita que pode ser feito para dentro, no sentido de orientar todo e qualquer policial, como matéria obrigatória, por exemplo, da academia de polícia? Olha, é uma pergunta interessante. O policial, por si só, ele, no curso de formação, ele já é orientado do que é legal e do que é ilegal, de quando é que ele tem que agir de ofício quando se depara com uma ilegalidade, né? Infelizmente, a sociedade, ela adoece e as autoridades, não só policiais, mas como juízes, promotores, defensores, advogados, dentistas, médicos, jornalistas, todos acabam se perdendo em algum momento, alguns, né, se perdem em algum momento. E quando a gente fala de amor, quando a gente fala de paixão, quando a gente fala de alguma frustração doméstica, é tudo muito imprevisível. Cada cabeça tem uma sentença, tem um comportamento, né, tem um nível de explosão, né? Então é complicado. O que eu fico muito satisfeito, e eu sou um sujeito democrático por natureza, e eu fico muito feliz quando nós estamos iniciando o primeiro dia do Papo de Homem para Homem. Nós fazemos esse papo lá na Academia de Polícia. E nós temos magistrados conosco, nós temos policiais militares ou civis conosco, nós temos médicos conosco, né? Inclusive, um dos médicos que esteve como ouvinte por conta de um problema, hoje é palestrante. E passa para esses homens, além da as saúde, duas visões, né? Além da saúde sexual do homem, ele passa todo o sofrimento pelo qual ele teve e o aprendizado que ele acabou obtendo, né? Agora, concordo contigo, a sociedade, por si só, ela tem que ser melhor orientada. Os homens, com certeza, se a gente pudesse ter perna para atender a toda a sociedade, nós estaríamos atendendo a toda a sociedade, né? Volto a dizer que o modus operandi da Polícia Civil com esse projeto não é o de atacar ninguém, é o de orientar, né? E nós não permitimos que outras instituições venham nos orientar de como nós temos que agir, porque o nosso projeto ele é eficaz, né? Justamente nesse quesito de orientar, de estar próximo, de trazer o cara para debaixo do nosso braço e falar: você errou, cara. De agora em diante você tem que pensar dessa forma, e o sujeito sai pensando da forma correta, né? Então a gente fica muito feliz do projeto estar rendendo frutos, né? E a gente espera expandir para o estado todo, né? Se a gente pudesse estar atendendo a todos, independentemente da medida protetiva, seria magnífico, porque
se evitariam vários feminicídios. Doutor Dermerval, sobre essa coisa de expandir o programa, ou a ideia do programa, que é uma ideia inovadora, no sentido de dar consciência, dar ciência às pessoas que não têm essa consciência de que determinadas ações e atitudes são criminosas, né? Estão previstas. Tem, junto com isso, esse lado emocional das pessoas, que às vezes é um meio irracional, elas não agem por instinto, né? Mas é possível que esse trabalho seja estendido para as escolas. Não digo que a Polícia Civil dê conta de assumir isso tudo como uma missão institucional em todas as áreas da sociedade, mas que cada instituição assuma esse modelo como uma forma de, seja na escola, seja no trabalho, seja nas igrejas, quer dizer, se tem um modelo que vá se disseminando, que se vá desenvolvendo ao longo do tempo, no sentido de melhorar. Olha, o interessante, o ideal seria que nós tivéssemos perna para atender todo o Estado, em todos os setores, na área da construção civil, nos presídios, como a gente pretende entrar agora, né? Atender a todas as cidades. Nós estamos trabalhando a formação de policiais civis para que esse projeto seja implantado no interior. É difícil a gente atender a todo o ideal que nós imaginamos ser o conveniente, né? A sociedade ela tá desenvolvendo um estereótipo muito estranho para essa juventude que está vindo. As cabeças estão mudando e a gente não sabe exatamente que tipo de comportamento no âmbito do convívio familiar esses jovens de hoje terão lá na frente. Até mesmo porque a família ela tem perdido o valor, tem perdido importância. E a gente não sabe exatamente como que essas pessoas vão agir diante desse futuro breve que tá vindo aí com essas novas cabeças, com essas novas gerações, né? A ideia é que o projeto seja cada vez mais amplificado e creio eu que nós, a conta-gotas, poderia ser até muito mais rápido, mas nós não temos perna para isso, mas a conta-gotas a gente está procurando essa ampliação e espero que efetivamente com esse modal de educação, de amparo, de orientação, e ninguém está com dó dos homens que estão ali conosco. Muito pelo contrário, eles são repreendidos, são orientados, e a gente tenta enfiar na cabeça dos caras que eles estão errados, né? Como eu disse anteriormente, Mauro, no primeiro dia das palestras, de 40 homens que ali chegam, sempre nas palestras, 3, 4 leram as medidas protetivas contra eles impostas, né? E dos 40, se você perguntar quais se julgam realmente merecedores de estarem ali, 2, 3 levantam os braços, o resto acha que não cometeu delito algum. No último dia do evento, todos estão conscientes de que erraram, né? Ou um erro menor, ou um erro gravíssimo, né? Então, esses caras saem dali extremamente conscientes. Isso para nós é o melhor resultado. Os efeitos que a sociedade moderna tem sobre as pessoas de uma maneira geral. A gente percebe, por exemplo, que a internet, o acesso fácil às telas, o vício das telas pela liberação de dopamina, isso acaba, de alguma forma, influenciando no dia a dia das pessoas, no pensamento das pessoas, né? Tem muita gente ou manipulada por informações falsas, ou levadas a cometer, a ter certos entendimentos em função de uma doutrinação muito forte que ocorre na internet. Eu estou me referindo a todos os sentidos, né? A gente está vendo crianças se mutilando por conta de grupos nas redes sociais, a gente está vendo suicídio muito presente, enfim, uma série de problemas graves, né? Porque as pessoas estão, crianças e adultos, cada vez mais presas às telas dos computadores, dos celulares, etc. E a vida em família, a vida na natureza, a vida social, no relacionamento pessoa para pessoa, acaba sendo cada vez mais reduzida e substituída por essa
vivência virtual aí. Isso, de certa forma, dificulta ainda mais ou aumenta a possibilidade da violência, da agressão contra as pessoas, não só contra as mulheres, mas contra as pessoas de uma maneira geral? O que está por vir aí é uma incógnita. Ninguém sabe exatamente de que forma o mundo vai abraçar essas crianças que vivem trancadas em quartos, né? Você pode avaliar num cenário muito claro que potencial que as redes sociais, que potencial que a internet consegue inserir na mente dessas pessoas informação, né? Em relação à prática de absurdos, né? Como, por exemplo, a mutilação e outros desafios que são apresentados. A Polícia Civil tem trabalhado bastante nessa frente, né? Principalmente a DRCI, e ela tem descoberto e prevenido diversas ações, se antecipado a diversas ações. O que eu posso dizer no âmbito da área que nós atendemos, e eu falo isso como cidadão, muito mais como cidadão, porque eu não toco uma delegacia da mulher ou uma delegacia vinculada a adolescentes, mas as frustrações familiares, elas têm se amplificado. A tendência da falta de convivência que todos nós fomos obrigados a ter quando nós éramos crianças, adolescentes, jovens e adultos, hoje não se tem mais, né? São poucas as pessoas que em desenvolvimento se expõem a fazerem novas amizades, a estarem abertas sem o celular na mão para se relacionar com outras pessoas e frequentar locais, enfim, né? Então, eu creio que o reflexo disso é muito ruim para a sociedade. E a perspectiva, a perspectiva de futuro, ela tem que ser muito bem estudada, porque as novas gerações elas vão pregar peças na sociedade e talvez nós não colhamos maus frutos do que está por vir. Então, creio eu que essas ações preventivas elas deverão ser muito mais fortes, muito mais insertivas, né? Não só no quesito de atender homens que o judiciário nos encaminha por conta de problemas já praticados, como também nós estarmos em faculdades, em escolas, em clubes de serviço, em obras, em locais de aglomeração de trabalhadores, né? Não só orientando os homens também, orientando as mulheres, né? Para que administrem bem e cuidem bem dos seus maridos, dos seus companheiros, para que a família não venha a colapsar e aí, consequentemente, os problemas possam discorrer em violência doméstica. Ou pelo menos que saibam identificar quando a relação está descampando por um caminho que pode ser reversível, que está na hora de interromper e seguir vida nova, não é, doutor Demerval? Mas olha, eu estou muito feliz com essa entrevista, porque a gente começa a perceber que nem tudo está perdido, que existe um caminho, né? Esse programa Papo de Homem para Homem é muito inspirador, na minha opinião, e aí já fica aqui a sugestão para os parlamentares estaduais, isso devia se tornar uma política de Estado, um programa de Estado, não uma iniciativa que começou por uma ideia aqui, está sendo tocada, mas pode parar a qualquer momento, quer dizer, não, uma política de Estado com recurso orçamentário, etc., para ele ser ampliado e estendido para outras unidades do serviço público, né? Porque eu acho que esse é o papel do Estado, né? O Estado não é só a infraestrutura, que é extremamente importante para o desenvolvimento, para tudo, mas é preciso cuidar da vida em sociedade, como é que ela se regula, né? Proteger a nossa infância, no caso, a gente tem discutido aí essa questão das telas, o senhor bem tocou no assunto, que é uma incógnita que vai acontecer, mas a gente já tem uma leitura. Pelo que acontece hoje, a gente já sabe que daqui a 10, 15 anos nós podemos estar numa sociedade absolutamente doente, com regras completamente fora daquilo que a gente convencionou como normais ou como ideais. Eu queria, antes da gente terminar, primeiro parabenizar o senhor, a Polícia Judiciária Civil, pela iniciativa desse programa. Me parece que ele é exemplar e merece um olhar da Universidade Federal, da Universidade Estadual,
dos pesquisadores, né? Esse envolvimento aí com a Promotoria de Justiça, com a Procuradoria-Geral de Justiça, com a Defensoria Pública e o Judiciário, fundamental. Acho que isso presta um serviço enorme e pode ser um embrião de uma grande mudança comportamental em Mato Grosso ao longo do tempo, né? Pode permitir que a gente mude os dados estatísticos e que a gente deixe de ser campeão brasileiro de qualquer coisa nessa área para passar a ser um campeão brasileiro de exemplo, né, de combate à violência de forma estrutural. Mas eu queria falar um pouquinho, doutor Demerval, o senhor tem uma carreira importante, o senhor já está há 24 anos na polícia? Sim. É tempo, hein? Já é uma vida. Já está quase querendo se aposentar? Não tem um fio de cabelo branco, já está quase querendo se aposentar? Tem alguns já, mas eu vou fazer 54 anos, né? Tá não, eu tenho dores que estão invisíveis aqui, mas a carreira é desgastante. O senhor teve uma experiência importante na região de fronteira, de atuação na região de fronteira, que é uma região extremamente crítica em função tanto pela extensão da fronteira de Mato Grosso com outros países, com países produtores de cocaína, enfim, de drogas, quanto pela violência que quer dizer, pelo negócio. É muito difícil combater isso tudo, né? Não é uma coisa meio hercúlea conseguir produzir resultados. O senhor pode falar um pouquinho dessa sua experiência? Nossa fronteira precisaria do quê? Além de GEFRON, da polícia empenhada, etc., para poder conter aí o tráfico internacional de drogas? Olha, Mauro, era mais fácil nós retirarmos a Bolívia da divisa com o território brasileiro. Infelizmente, a falta de opções ao povo boliviano acaba fazendo com que a produção de cocaína seja um carro-chefe e os oportunistas brasileiros, se utilizando dessa oportunidade, acabam trazendo a droga para o país e agora movimentados por organizações criminosas que cada vez mais se estabelecem de maneira profissional, né, nesse métier. E eu trabalhei lá de 2005 a 2012, morei em Mirassol do Oeste e vou lhe dizer que naquela época, com a falta de estrutura que se tinha, com a falta de condições de trabalho e o baixo efetivo, eu rodava aquela região inteira sozinho, respondia por 11 cidades, fiquei praticamente por 5 anos respondendo por 7 cidades sozinho, mas cheguei a responder por 11, de Porto Espiridião a Rio Branco, a Lambari e assim por diante, mas sempre como titular de Mirassol do Oeste. Ali o filho chora e a mãe não vê, né? Eu posso lhe dizer que ali eu adquiri uma experiência muito vasta do trabalho policial. Efetivamente eu me tornei um policial de verdade ali e às vezes me admiro de ter morado por tantos anos de maneira vulnerável com toda a minha família, com a minha mulher, com as minhas crianças, né, que hoje já são moças, e graças a Deus todo esse caminho tortuoso foi válido, porque eu vim a Cuiabá, me tornei corregedor, depois de corregedor eu acabei me tornando diretor sistêmico e depois delegado-geral da polícia e consegui mudar consideravelmente a estrutura, as condições, a forma de trabalhar, a forma de enxergar o crime por parte da Polícia Civil, né? E creio eu que a minha missão está muito bem cumprida, e existem novas gerações aí agora vindo e que deem continuidade a todo progressismo dentro de uma gestão que cada vez mais terá que ser tecnológica, né? Porque o crime está migrando, né? Da mesma forma que o sujeito que roubava banco no Mato Grosso passou a roubar defensivo e depois do defensivo agora migrou para o estelionato e para o crime virtual, né? E ninguém com colete à prova de bala ou metralhadora vai entrar num sistema para prender esses caras, né? Ou preciso muita inteligência e informação, né? Eu acho que precisa de qualificação voltada para o combate ao crime cibernético, né? E a perspectiva, conexão com outros estados, porque os crimes não têm mais fronteira. Então a perspectiva de futuro investigativo está cada vez mais atrelado à tecnologia, cada vez menos atrelado à ostensividade e à força. Então a sociedade ela vai se sentir segura o dia que a Polícia Civil tiver força para investigar, produzir prova, porque não adianta nada você prender sem prova,
investigar, produzir prova e entregar para o judiciário condições de uma condenação forte. E nesse universo dos crimes virtuais, você só consegue efetivamente combater o crime aniquilando o patrimônio desses delinquentes, que são organizações criminosas que lavam dinheiro. Então toma carro, toma imóvel, toma apartamento, toma dinheiro em contas que podem estar maquiadas, né? E para você identificar tudo isso, você tem que ter uma qualidade investigativa totalmente diferenciada. A nossa Polícia Civil hoje tem essa condição? Quer dizer, mesmo que seja no número menor de servidores, mas tem essa condição? Ela está a caminho de ter, né? Eu acho o senhor falou aí, por exemplo, o senhor deu como exemplo a questão do cidadão, a cidadã, a mulher que está em casa, vítima de uma violência, ela poder, no celular dela, registrar a ocorrência, pedir a medida protetiva, etc., tomar todas as providências sem precisar sair de casa, né? Só do celular dela. Isso já é um avanço importante. Mas com relação aos crimes cibernéticos, é uma coisa mais complexa, né? A maioria das pessoas, inclusive do serviço público, tem muita limitação de conhecimento, né? Nós todos, eu estou me incluindo nisso, quer dizer, não tenho conhecimento para identificar, ou enfim, a gente fala em tese sobre muita coisa. Esse investimento o Estado está fazendo hoje ou ainda precisa avançar nesse caminho de treinar suas forças policiais com a inteligência cibernética, com esse mundo digital, até para identificar o crime cometidos através de fake news, de disseminação de ódio, de estímulo à violência, enfim. Isso já está, pelo menos, sendo pensado pela segurança pública em Mato Grosso? Olha, eu acho que o Mato Grosso é um dos estados mais bem estruturados para combate desse tipo de crime, né? O problema é que o Mato Grosso ele atrai investimento, atrai gente e atrai dinheiro o tempo todo, né? São regiões cuja renda per capita ela ultrapassa R$100 mil por cabeça ano, fácil. Diferentemente do estado de São Paulo, em que cidades promissoras não passa de 30 mil, né? Então isso tudo traz o criminoso, traz esse modus operandi, e a Polícia Civil ela tem trabalhado fortemente no sentido de combater isso. O acontece que o investimento ele tem que ser permanente, porque o crime está migrando mensalmente, ele está mudando a cara dele, e a polícia ela tem que estar preparada para, em se abrindo novos corredores de práticas criminosas, ela tem que se preparar para combater esse tipo de crime, e principalmente no quesito tecnológico. Nós temos uma delegacia especializada em crimes tecnológicos que possa, com uma equipe qualificada, bem treinada, pelo menos uma geralzona, temos? Temos a DRCI, né? Uhum. A DRCI combate fortemente o crime cibernético. Nós temos a Delegacia Seronato, que está fazendo trabalhos brilhantes, né? E a perspectiva é que cada vez mais se aumente esse tipo de atendimento e que cada vez mais se diminua o tipo de atendimento, se migre, melhor dizendo, o atendimento que antigamente se utilizava da força, ela vai continuar necessária, né? Mas o sujeito que antes cometia crimes com força, ele está migrando para o crime de menor risco, né? Então, hoje, os escritórios de OLX que se estoura por aí, né? Eles são constituídos de pessoas, de criminosos da mais variada origem, né? E os caras ali, eles não vão portar armas de fogo para cometer delitos e correrem riscos. Eles estão num universo muito mais confortável para ganharem ilicitamente o dinheiro que eles estão aferindo, né? Então, para que se entre numa investigação como essa, para que se identifique o criminoso, para que se identifique o patrimônio que ele acumulou, e a polícia venha e faça todo o trabalho de desmantelamento dos pilares das organizações criminosas, vai ser cada vez mais necessário o investimento em tecnologia. O Mato Grosso está no caminho certo. Me parece que, aliás, o Mato Grosso está no caminho certo em diversas áreas, né? Acho que esse é um caminho importante. O Mato Grosso tem evoluído nos últimos anos de uma forma bastante importante, em diversos aspectos. Mas parece que muda o foco da Polícia Judiciária Civil, em particular, quer dizer, ficando o trabalho de rua mais para a Polícia Militar, trabalho de rua no sentido da ação ostensiva, né? E da força bruta mesmo, de efetuar prisões, de buscar cumprir ordens, etc.,
E a Polícia Civil mais no campo, não só no campo jurídico, né, do inquérito policial em si, mas principalmente na inteligência, né? E aí, independente se o crime é cibernético ou não, acaba que a figura do investigador, a figura daquele que procura desvendar os crimes com o uso da inteligência, né, de técnicas de investigação, etc., me parece que é o grande futuro, né, da Polícia Judiciária Civil. Não só no sentido de formatar o inquérito para entregar para o Judiciário, para o Ministério Público, para o Judiciário, mas no sentido de fazer a apuração concreta de tudo o que acontece de crime, né? Ora, não sei se vocês têm observado, mas a Polícia Civil, as polícias judiciárias, que é a Polícia Federal e a Polícia Civil, cada uma com as suas atribuições, uma para crimes federais, outra para crimes que não são federais, né, crimes estaduais. A Polícia Civil, ela tem feito investigações que demoram mais de ano. O que ela está fazendo? Ela está captando provas, né? E a partir do momento em que o inquérito ele já está consistente, às vezes 1, 2, 10 volumes, né? A materialidade está farta, aí se faz a operação, se interroga as pessoas investigadas e se conclui o inquérito. O problema é quando se prende uma pessoa, igual na fronteira. De que adianta você prender um motorista que está transportando 300 quilos de cocaína? Ótimo, prendeu, tirou a droga de circulação, mas de quem é a droga? Quanto tempo você vai demorar para concluir essa investigação? Né? Então, é complicado. O trabalho da Polícia Civil ele é um trabalho minucioso de produção de prova. A prisão bem constituída, o desmantelamento da organização criminosa, ele tem total vinculação a um trabalho bem feito por parte da Polícia Civil. Né? A Polícia Militar é importantíssima, num trabalho ostensivo, num trabalho de proteção à sociedade. Agora, a produção de prova, o trabalho processual que vai entregar ao Judiciário, né, e ao Ministério Público qualidade de condenação, somos nós que fazemos. Né? E isso tudo é cada vez mais complexo justamente por conta da aquisitação tecnológica que tem se feito nesse novo universo que nós estamos entrando. Né? É impressionante como muda esse perfil. Eu vou pegar um exemplo recente, mais ou menos recente, que foi o assassinato daquele advogado Zampieri, que desencadeou uma situação gravíssima que atinge até o Superior Tribunal de Justiça, né, que é uma das altas cortes do país. Uma investigação que vem sendo basicamente tecnológica, de investigação de celular, de conteúdo, de mensagem, etc., que já dura aí um bom tempo, mas que de tempos em tempos traz uma revelação nova e importante, né? Que com certeza vai culminar num inquérito extremamente consistente e capaz de punir os diversos crimes ali presentes, né? Então esse exemplo eu trouxe porque as pessoas veem o noticiário, leem o noticiário, acompanham, podem relacionar exatamente com a importância dessa qualificação do policial no sentido de ele conseguir lidar com as tecnologias, né? Eu posso te dizer que a Polícia Civil de Mato Grosso talvez seja uma das mais fortes do país, e eu falo com muita tranquilidade que nós somos autônomos, livres, trabalhamos com plena força e adquirimos, no decorrer dos últimos anos, dos últimos 8 anos, nós adquirimos muita capacidade investigativa, muita capacidade de efetivo, inclusive, que cada vez vai ser menor per capitamente, porque a tecnologia vai substituir inclusive o próprio servidor, mas nós tivemos muita contratação e essas novas gerações, elas vêm diferentes, né? Se antigamente, quando eu cheguei lá em Alta Floresta, o investigador ele não tinha obrigatoriedade do curso superior, e se tivesse uma pessoa morta, muitas das vezes nós mesmos tínhamos que carregar o defunto. Hoje, o sujeito não passa nem perto de uma realidade dessa, mas o critério investigativo, tecnológico do cara, ele é bem avançado. Então, o Mato Grosso está no caminho certo, o investimento tem sido feito. Eu não estou fazendo política governamental nenhuma, eu só estou sendo justo com a instituição que se não tiver bem estruturada, ela vai gerar impunidade, né? E a sociedade paga um preço muito grande. A partir do momento em que não se consegue resolver problemas
produzindo prova e se obtendo condenação contra criminosos, a sociedade padece. Aqui no Mato Grosso, isso não acontece. Doutor Demerval, Mário Demerval, com um prazer enorme tê-lo aqui. Não há razão nenhuma para constrangimento em relação a reconhecer aquilo que está sendo bem feito, aquilo que está dando resultado, que está tendo eficiência. O que não pode haver é uma rusga ideológica, como nós temos vivido no país, que não leva a lugar nenhum. Mas reconhecer, assim como reconhecer deficiência e reconhecer a eficiência dos governos é sempre muito importante. E que bom que nós podemos fazer isso hoje, né, numa instituição tão importante quanto a Polícia Judiciária Civil, que nos traz aí esse resultado que nos deixa bastante orgulhosos. Parabéns pela sua atuação, obrigado pelo seu trabalho aí na Polícia Civil do Mato Grosso. A sociedade toda fica satisfeita de perceber que a gente está sendo bem atendido nesse sentido, né? Com uma visão sempre inovadora, sempre buscando, indo além daquilo que é previsto, né, nas competências da polícia, sempre avançando, sempre... a polícia não tinha obrigação nenhuma de estar fazendo papo de homem para homem, não é? Mas está fazendo, assume um compromisso com a sociedade. Isso tem um valor inestimável, não é? Porque reduz a violência, que é, no final das contas, o objetivo de todo mundo, né? Então, não é só correr atrás do prejuízo, né? É se adiantar a ele e tentar resolver. Meus parabéns, muito obrigado. O senhor tem um minuto aí para suas considerações finais. Só agradecer mesmo, dizer que para mim é motivo de muita honra tá aqui presente, poder publicizar um projeto tão importante quanto esse, dizer que a Polícia Civil ela é uma instituição de muito respeito e a gente acredita que a sociedade tem que confiar cada vez mais nela e nós estamos à disposição. Caso queiram trazer qualquer integrante da Polícia Comunitária e a Polícia Civil como um todo para estarmos presentes aqui batendo um papo. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante, tão relevante como foi essa com o Dr. Mário Demerval. Um abraço a todos e até lá.